No nosso horário, que ótimo dar início a mais uma aulinha, uma parte da leitura da palavra do Senhor. Enquanto aguardamos que os demais entrem, nós agradecemos, né? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradeço neste momento por mais um dia, Senhor. Te agradeço aqui, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em torno da mesa, Pai, para aprender de Ti, para falar no Teu nome, Senhor, para ouvir mais aquilo que o Senhor tem a nos dizer também, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos corações, possa nos trazer o entendimento, Pai, e a revelação da Tua palavra, Deus. Aqueles que não puderam estar conosco, Senhor amado, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma, naquilo que estiverem fazendo, Pai, que estejam representando o Teu amor e o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que o inimigo venha nos atrapalhar, que o inimigo venha, Senhor, nos distrair neste momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tome a frente, Pai, que fale em meu lugar, que tome a prioridade aqui, Pai, desse estudo e que eu diminua para que o Senhor cresça. Pai, em nome de Jesus te damos graças. Amém e amém. E bom, vamos lá então, retomada da segunda-feira passada, paramos no verso 13 do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. E vamos ver hoje o que este contexto nos traz, né? Continua ainda falando da missão de Barnabé e Saulo, de suas viagens missionárias, de suas viagens de pregações, aprendizado e maravilhas também, né? Porque aqui vamos ver um pouquinho mais do que eles fizeram, aprender com eles, se possível tê-los como exemplo para aquilo que devemos fazer nos dias de hoje que não fazemos mais. Sem mais delongas, versículo 13 do capítulo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Aqui já vemos que Saulo passa a ser chamado Paulo, né? Aqui já vemos que um outro nome lhe é dado. De Perge, prosseguiram até Antioquia, da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Então aqui notem que, como de costume, né? Estavam eles andando entre os judeus, a palavra a princípio era para os judeus, mesmo Jesus tendo vindo para estes, e estes não o receberam, e estes os condenaram e o crucificaram, Paulo e Barnabé saem em missão e continuam pregando a estes, continuam pregando aos judeus, nos sábados, nas sinagogas, embora aqui a gente viu nos outros contextos também, nos versos anteriores, que eles chegaram até os gentios, mas nas suas viagens eles estavam pregando aos judeus e aos demais também que se achegavam. Mas por que tanto aqui o foco nisso, né, nos judeus e isso e aquilo? Porque o princípio de tudo, o Senhor veio para eles, que eram o povo de Deus, que era o povo escolhido, né, por Deus. E, enfim, num determinado momento, não reconheceram isso, e o Senhor veio para todos, veio para salvar a todos. Mas os principais que tinham conhecimento, que eram os judeus, que conheciam toda a lei, os profetas, diga-se de passagem, a Torá, como por eles é chamada, né? Os primeiros livros, ali os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham sobre eles já todo esse conhecimento, eles tinham já a revelação de quem seria Jesus. E mesmo tudo isso passando diante dos seus olhos, eles fecharam os olhos para isso, eles não entenderam a palavra, eles não entenderam os sinais e não aceitaram que Jesus fosse quem ele fosse. Fosse quem ele foi naquele momento e naquelas circunstâncias. Eles não acreditavam que Jesus seria um simples homem, carpinteiro, vindo de uma cidade onde não poderia vir boa coisa de lá, como a própria palavra diz. Ninguém acreditava que dali poderia sair boa coisa. Então,
os judeus, os próprios fariseus aqui, esperavam aquilo que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas esperavam aquilo que muitos esperam hoje ainda. Grandes coisas que possam encher os nossos olhos, grandes obras mirabolantes, grandes movimentos, que naquele tempo era esperado alguém que viesse derrubar o Império Romano com força física, e não foi o que Jesus fez. Hoje a gente espera alguém que faça grandes milagres e que toque em grandes áreas da nossa vida. E não é o que Jesus vai fazer. Se a gente fizer um paralelo com aquilo que era esperado na antiguidade e aquilo que esperamos hoje, não é tão diferente. Mas ainda assim a gente critica o povo de antes, não? Ah, eles esperavam grandes milagres. Ok, e a gente espera o quê? A gente espera que seja feita a mesma coisa, só que numa área que toque na nossa vida grandiosamente. E não é isso que o Senhor vai fazer. O grande fato, o grande milagre de acordarmos todos os dias, de termos o fôlego de vida, a saúde e a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, é a grande promessa que o Senhor tem para nós, é o grande milagre da nossa vida. Mas a gente, não satisfeito com isso, a gente quer coisas que encham os nossos olhos. Assim como, na época de Jesus, os judeus queriam que viesse um rei de Israel, todo forte, magnífico, que viesse por força derrubar o Império Romano. E não foi isso que houve. Não foi exatamente isso que aconteceu. E aí, quando a gente chega nos dias de hoje e lê toda essa escritura, lê todas as promessas que o Senhor tem para nós, parece meio contraditório do que a igreja, a instituição hoje está oferecendo, e a gente vê um evangelho simples e a igreja quer tornar complexo. A gente vê uma palavra dura de correção e a igreja quer tornar isso leve para que seja aceito pelo maior número de pessoas. E a gente começa a andar na contramão, como aconteceu aqui. Porque Paulo e Barnabé tinham uma missão muito simples, muito direta, assim como é hoje, como continua sendo hoje a palavra de Deus, muito simples e muito direta, mas aquilo que o mundo oferece é cheio de complexidade para ter mais valor, para ser mais aceitável. Talvez eu inverti um pouco a ordem das coisas, mas vocês vão entender o que eu quero dizer aqui. Porque no verso 16, depois desse contexto aqui dos chefes da sinagoga, né, dos fariseus, encorajarem alguém a trazer uma mensagem ali para o povo, Paulo ele vai se levantar e ele vai trazer essa mensagem e a gente vai ver aqui como ela foi e o resultado que ela teve sobre a igreja. E é isso que eu gostaria que todos pudessem entender, que é o paralelo que eu gosto de fazer com os tempos atuais, com o nosso tempo atual aqui, que a mensagem que nós trazemos, a mensagem que a escola profética traz, é simplesmente a leitura da palavra de Deus. Vocês veem que eu estou aqui debruçado em cima da palavra, lendo os versos, e vai na contramão do que aquilo que hoje a maioria das pessoas tem pregado. Porque nem todo mundo prega o que está aqui dentro do contexto. Amém? Vocês vão entender por quê. Verso 16 do capítulo 13 de Atos. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. E olha a palavra que ele usa aqui no verso 18. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Porque mesmo tendo saído do Egito, para quem conhece um pouquinho da história, não vou entrar nos detalhes aqui, mesmo tendo sido liberto da escravidão do Egito, o povo nesses 40 anos do deserto se colocava em reclamação. Para eles ainda não estava bom. Veja, Deus nos tirou de lá para estar aqui, passar por isso, por aquilo, por aquele outro. Então voltemos ao Egito, porque pelo menos lá a gente comia, a gente isso, a gente aquilo. Então o povo ainda gostava mais da escravidão do que da liberdade que o Senhor tinha oferecido, né? Parece um cenário que eu vejo hoje ainda.
Muitos gostam da escravidão, de estarem presos à religiosidade, do que a liberdade que o Senhor pode oferecer na sua palavra. Né? É um paralelo bem distante, assim, na linha do tempo, mas o contexto é exatamente o mesmo. O povo prefere estar preso no contexto escravidão, diga-se de passagem hoje, escravidão pela religiosidade, pelo que pode, o que não pode, pela placa, pela denominação, enfim, por um conjunto de coisas, do que estar livre no Senhor, dependente da sua palavra e do Espírito Santo. Mas não, isso não é liberdade, isso não dá crédito. Por quê? Porque não é o que todo mundo está fazendo, então a gente não dá crédito para isso. E é muito triste, porque na época dos discípulos e aqui na pregação de Paulo e Barnabé, ia de encontro com muita gente. Ia contra o que muitos estavam pregando, pois os chefes das sinagogas ali, os fariseus, eram numerosos e Paulo e Barnabé eram somente dois que estavam caminhando, pregando a palavra do Senhor. Né? Então aqui, verso 18 eu retomo. Ele os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência deste homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: "Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar." Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram-no no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Notem aqui, eu não vou entrar em todos os detalhes da escrita, a leitura eu sei que vai ser um pouco longa, mas Paulo, ele está fazendo quase o que fez Pedro, lá no capítulo 10, quando nós lemos, a partir do verso 34, quando Pedro ele prega a Cornélio, ele traz ali uma explicação desde os tempos ali antigos, do Antigo Testamento, ele traz uma explicação de quem era Jesus, ele apresenta Jesus desta forma e conta de um grosso modo ali, de uma maneira geral, uma parte da história para eles se lembrarem de quem foi Jesus, da onde ele veio, e traz todo um histórico, né? E aqui Paulo faz a mesma coisa na sinagoga. Ele conta aos judeus e aos gentios quem era Jesus, por que ele veio, o que foi feito, o que aconteceu quando ele ressuscitou, citando o Antigo Testamento. Por quê? Como eu sempre digo, uma coisa está ligada à outra. Então Paulo ele vem falando de Jesus, vem apontando o Antigo Testamento para quê? Para dizer, olha, esse que está aqui hoje, que morreu na cruz, que ao terceiro dia foi ressuscitado, este é aquele que foi apontado lá atrás pelos profetas, os quais vocês conhecem muito bem. Todos os livros ali onde vocês têm decorados na mente falam a respeito desse Jesus. Então hoje eu estou aqui testemunhando desse Jesus que vocês conhecem desde lá de trás. Só ainda não abriram os olhos para isso. Então é mais ou menos isso que Paulo está fazendo.
E é o nosso intuito aqui da aula, por isso que muitas vezes nesse determinado contexto aqui eu não estou ali explicando verso por verso como eu fazia antes, né? Não é por falta de história, por falta disso, daquilo, é porque não nos convém entrar em discussões e muitas histórias aqui a muito profundo. O nosso intuito é trazer o contexto daquilo que está sendo contado pela carta segundo o seu escritor. Então, neste contexto aqui da pregação de Paulo, nesta sinagoga, num dia de sábado, na leitura da palavra e a explicação, é justamente a apresentação de Jesus ao povo, aos judeus, gentios. Ali é o que ele está fazendo, ele está descrevendo quem é Jesus, o porquê da sua morte e citando o Antigo Testamento. E é basicamente o que nós devemos fazer nos dias atuais. Salvo que a gente não tem só o Antigo Testamento para se basear, a gente tem também o Novo, e por isso estudando e se aprofundando nos contextos aqui, para saber justamente o porquê apresentar Jesus, o como apresentá-lo, qual será o resultado disso, entende? E também aprender as diferentes formas, com exemplos aqui destes discípulos, de como fazê-lo. E se não, eu diria, talvez a única coisa que devemos fazer para aqueles que não conhecem. A gente não tem que apresentar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e tentar contar um monte de história complicada para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que estão no começo da caminhada. Para estes, a gente precisa fazer o básico, mas o básico muito bem feito. Contar quem foi Jesus, da onde ele veio, por que a sua morte sem ter acusação nenhuma sobre ele, por que ele morreu como um inocente, por que a sua morte nos salva das mãos do inimigo, e apresentá-lo como o único suficiente Salvador, como o único caminho até o Pai. Isso é o que devemos fazer. Então, por isso é importante saber o porquê foi pregado dessa forma, este contexto, e aqui os pormenores dentro dos contextos. É claro que não vamos negligenciar isso, a gente pode aprender a respeito, mas num outro momento, né? Aqui, essa sequência de estudos aqui da escola, que pegamos lá desde Mateus e pretendo seguir aqui alguns livros para frente ainda, é justamente para que a gente possa entender o contexto, se aprofundar na razão pela qual Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós, né? E aqui a gente possa aprender também a passar isso para frente, porque o restante do convencimento de todas essas histórias cabe ao Espírito Santo, a nos convencer, nos fazer lembrar de todas as coisas. Amém? Continuemos. Verso 32. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso daqui a gente vai conseguir ver no livro de Salmos, como diz aqui, segundo, que é o capítulo 2, a partir do verso 7. Então notem que aqui o Novo Testamento e o Antigo estão sempre muito ligados. Aqui vai ter vários versos que vão apontar lá no Antigo Testamento para dizer, para testificar essa pregação aqui de Paulo. Verso 34. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Isso aqui você vai encontrar no livro de Isaías, capítulo 55, lá pelo verso 3. Verso 35. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aqui vamos ver no livro de Salmos, capítulo 16, a partir do verso 10. Ali você vai ver isto. Verso 36 aqui vai nos dizer: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição.
Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Aqui começa a acontecer algo que é natural, segundo o que a palavra nos diz, pelo convencimento do Espírito. Paulo e Barnabé, eles estão pregando, eles estão ensinando. Todo esse contexto que a gente leu aqui, do verso 16 até o verso 41, é simplesmente a pregação de Paulo ali, é a mensagem que Paulo traz na igreja, num dia de sábado, num dia de leitura da palavra, quando ele teve a oportunidade de falar. Então essa foi a pregação dele, vamos assim dizer. Não há registro aqui, onde a gente leu. Não há registro de Paulo insistindo com ninguém para crer na sua mensagem. Ele não está trazendo a mensagem para si porque ele tem a verdade, ele apresenta Jesus, assim como fez Pedro lá no capítulo 10, como eu já disse. Não quero repetir a respeito disso, mas é uma apresentação de Jesus e o propósito que ele teve nesta terra. O perdão pelos pecados, a remissão dos pecados. E isso faz o quê? O Espírito Santo, ele vem, ele nos convence a respeito disso, não é por palavra de homem, e aqui muitos daqueles que estavam ouvindo essa mensagem pedem para que eles retornem no próximo sábado. Então isso quer dizer o quê? Que houve uma aceitação dessa mensagem. Muitos ouviram, creram na mensagem e começaram a seguir Paulo e Barnabé. Logo, a gente pode dizer que eles começaram a se tornar populares. O povo começou a aderir àquela mensagem que eles estavam trazendo. Embora a gente saiba e leia aqui na palavra que era a mensagem verdadeira, que era puramente a respeito de Cristo, mas esta mensagem era trazida por homens. Ela pode, num determinado momento, ser mal interpretada por aqueles que recebem. Ao invés de como os pregadores, no caso Paulo e Barnabé, que davam o crédito, davam a glória ao Senhor e o crédito a Jesus por todo o seu feito, às vezes as pessoas se perdem no caminho e vão fazer o quê? A gente vai ver isso no decorrer dos capítulos. As pessoas começam a dar crédito para aquele que está trazendo a mensagem. É como se hoje aqui começa a chegar uma pessoa, 2, 5, 10 no grupo, e daqui a pouco essas pessoas vão começar a olhar para mim e falar que a mensagem é muito boa porque ela é minha. E eu clamo ao Senhor e peço ao Espírito Santo que Ele conserve todos os dias da minha vida o meu coração desta forma, que tudo aquilo que é dito aqui, a honra e glória para Ele e é Ele que me capacita. Embora talvez alguns possam gostar e ser de acordo da maneira com que eu traga, com que eu fale, que possa dizer que é claro, mas é Jesus quem o faz e a mensagem é dele. Se há qualquer coisa, qualquer aceitação após isso, é o Espírito Santo que trabalha e que faz essa aceitação e esse convencimento da mensagem. Não são pelas minhas palavras. Continuemos, verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Aí o que vai acontecer aqui? É logicamente claro que isso vai ferir alguém. Verso 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Paulo está pregando uma palavra que é do Senhor. Está pregando a respeito de Jesus Cristo, o Messias, aquele que era esperado já por todos os judeus.
Numa primeira pregação, aquilo pareceu impactante e teve muita aceitação. Por quê? Porque ele fez uma ligação entre o tempo atual, ao que eles estavam vivendo, falando de Jesus, ao qual muitos deles foram testemunha ocular de tudo que ele fez, ligando isso com o Antigo Testamento. Então isso começou a ter mais credibilidade, porque eles estavam usando a palavra de Deus para falar do Filho de Deus, aquilo que muitos já conheciam e já sabiam, e teve uma aceitação. Desta forma, os judeus, conhecedores da mesma palavra, que talvez até num primeiro momento aceitaram o que Paulo estava falando, mas quando viram que aquilo se tornou uma popularidade para Paulo, que a cidade toda estava se reunindo ali, estava dando crédito para aquilo, e posso talvez ousar a dizer aqui, eu não posso misturar o idioma, ousar a dizer aqui que o próprio ensino dos fariseus estava perdendo o crédito, estava perdendo o volume, a própria sinagoga estava deixando de ter tantos membros, por assim dizer, e a popularidade estava indo para o lado de Paulo, a inveja se instala. Logo eles não entendem que fazem parte do mesmo corpo, logo não entendem que fazem parte do mesmo reino, que foram salvos pelo mesmo Jesus. Fazem o quê? Além de começar a contradizer o que Paulo estava dizendo, eles começam a se contradizer entre eles também. Porque para fazer isso com Paulo, eles precisam ir contra o quê? Contra a palavra do Senhor. Se Paulo estava falando da palavra e eles precisavam contradizer Paulo para que ele perdesse a credibilidade, eles teriam que contradizer também a palavra. E isso acontece muito nos nossos dias, se não são todos que percebem, eu estou tentando abrir os vossos olhos. A gente começa a falar da palavra de Deus, a gente começa a trazer um contexto e falar algo que vá contra aquilo que pregadores muito populares estão ensinando por aí, convenientemente, com um só versículo, com um texto fora do contexto, a gente começa a fazer o papel do quê? A gente começa a se passar pelo quê? A gente se começa a passar por maluco, a gente começa a se passar por hereges, eu não diria, porque a gente está aqui dentro da palavra, mas a gente começa a se passar por desviados, por o que acontece muito conosco, por exemplo, é os desigrejados, que eles não têm crédito, não têm valor. Por quê? Porque nós somos a minoria, porque nós estamos defendendo o contexto da palavra e não estamos indo convenientemente no sentido de uma grande multidão que é aceita somente pelas palavras macias, em palavras que inflam o ego. E isso também se passava naqueles dias e são reproduzidas essas atitudes até os dias de hoje. Então, não se preocupem em ser perseguidos, porque o Senhor Jesus já nos disse que pela sua palavra e por amor a Ele seríamos perseguidos. Verso 46. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. E isso aqui ele cita também, né? Isaías, capítulo 49, verso 6. Vão estar estas palavras aqui: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Então eles não continuam com simples argumentos vazios humanos. Paulo e Barnabé, sabendo da verdade que eles carregavam, eles vão voltar lá para o Antigo Testamento para dizer: olha, já está aqui, ó. Leia, está escrito aqui. Não são palavras minhas. Então tudo aquilo que a gente faz baseado na palavra do Senhor, no bom contexto, aplicando o bom texto ali para que a vontade do Senhor seja feita, o Senhor está conosco. Verso 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna.
A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Sério isso, não? Quando a gente causa um problema em algum lugar, quando a gente vai de encontro com aquilo que está sendo ensinado para manipular um povo, logo vai ser feito o quê? Vão tentar te silenciar, te calar, linguagem da internet que eu não gosto muito, mas vão tentar o quê? Te cancelar. É isso que vai acontecer. Mas não se preocupe, que quanto mais isso acontece, mais próximo do Senhor e mais dentro da palavra você está. Porque o Senhor nos disse que seríamos perseguidos por amor ao seu nome. Então, por que raios eu vou acreditar que eu tenho que entrar num lugar e ser bem aceito, tenho que ser recebido por todo mundo? Ei, não esqueçam da história. Jesus foi quem ele foi, fez o que ele fez, foi o Salvador, é o nosso Salvador até hoje, morreu por nós, veio com o propósito de salvar e não agradou todo mundo, e aqueles para quem ele veio o crucificaram. Por que a gente cai na ilusão de achar que com a gente vai ser diferente, nós vamos ser bem aceitos, vamos ser amados por todo mundo e a gente vai ter que unir multidões e multidões e multidões? Não. A palavra diz que aqueles que são... É lógico isso, né? Não está descrito explicitamente, mas sendo amigos de Deus, não seremos amigos do mundo. Não podemos servir dois senhores. Façamos as nossas escolhas. Ou a gente quer ser bem aceito por todo mundo, agradar todo mundo, ou a gente quer agradar a Deus. Os judeus, os fariseus, tendo feito isso, tendo incitado as mulheres e os principais da cidade para provocar perseguição contra Paulo e Barnabé vão usar de força, violência e vão bater em todo mundo. Foi isso que aconteceu? Veja se na tua Bíblia está dizendo isso. Vamos lá, verso 51 para a gente acabar o capítulo 13. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gente, logo quando a gente recebe algo que não é da nossa vontade, algo que é contrário a nós, algum questionamento, alguma afronta e tudo, da nossa natureza humana, eu sei, é lógico, eu tenho isso em mim, não escondo e sei que 99,9% de vocês que estão me ouvindo tem também. A gente recebe uma ofensa, a gente recebe uma acusação, a gente recebe algo até que não é verdade contra nós. É lógico que a gente não quer ficar quieto. Alguém nos ofende, alguém fala algo que não é verdade, alguém nos calunia. A gente vai querer responder, é natural do ser humano isso. Mas a palavra diz que devemos dar os frutos do Espírito e não da carne, que é mansidão, que é domínio próprio, entre outros. Mas com mansidão e domínio próprio a gente já consegue se encaixar nesse contexto aqui. Porque não foi o que Paulo e Barnabé fizeram, de responder, de não levar o desaforo para casa, de não ficar por baixo da situação. Não. Como aprendemos lá nos primeiros evangelhos. Como aprendemos aqui nestas primeiras aulas. Entrem na cidade, preguem, tragam as boas novas, falem do nome de Jesus. Não foi aceito? Bata o pó das suas sandálias, vira as costas e pronto. A nossa missão é pregar as boas novas do Senhor, é trazer a mensagem do Evangelho. Nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai receber, nem todo mundo vai crer naquilo que estamos falando. A partir daí, a partir deste momento que você fez o teu papel, que pregou, trouxe a palavra do Senhor, o convencimento vem pelo Espírito. Eu não me canso de falar isso aqui. Sou até repetitivo demais às vezes. Mas por que ainda insistimos em tentar convencer, provar por A mais B, isso e aquilo? Não. Principalmente se chegar ao ponto de sermos perseguidos e dissermos que estamos
indo contra aquilo que a tal denominação XYZ ensina. Ok, bate o pó das tuas sandálias e vira as costas e vai embora. Ah, mas você não está lutando por aqueles, você está desistindo de pregar a palavra. Não, muito pelo contrário, eu estou obedecendo o que a palavra me diz, porque que a vontade do Senhor é que todos se arrependam. Mas esta é a vontade dele. Só que ele não vai invadir o coração de todo mundo para que todo mundo se arrependa. Sabemos muito bem que existem povos, e já falei aqui a respeito disso, que não vão crer nessa palavra, que hoje declaradamente e abertamente recusam a palavra do Senhor, recusam a crer em Jesus e declaram abertamente que preferem o outro lado da história. Quando o Senhor disse que ele mesmo rejeitou a Saul, a maior parte de vocês conhece a história, então o Senhor rejeitou a Saul e ele escolheu Davi. Se o Senhor rejeitou um rei, você acha mesmo que não teriam outros que seriam rejeitados por ele, quanto tantos o rejeitam? Aquele que se volta ao Senhor, pede perdão, declara o Jesus como Salvador, sim, este pode ser perdoado, mas ainda existem muitos que o rejeitam. Se o Senhor rejeita, se o Senhor deixa de lado, por que a gente vai ficar patinando em cima de alguém que não quer ser salvo? A nossa missão é ide, pregai o evangelho, fazei discípulos. A nossa missão é essa, é ir em frente, por onde passarmos, pronunciarmos as boas novas. Certo? Finalizado o capítulo 13 até aqui é um pouquinho mais de história, mas ainda assim é de suma importância o conhecimento para que a gente os tenha como exemplo. Vamos entrar agora no capítulo 14, continuar um pouco mais da nossa leitura. Eu espero poder terminá-lo ainda hoje. Capítulo 14. Em Icônico, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então aqui a gente vê a continuação do contexto daquilo que eles estavam fazendo já, né? Eles continuam pregando, eles não param por uma dificuldade ou outra e que sirva-nos de exemplo. Não vou me estender em explicações aqui, mas encontrou uma dificuldade, uma resistência ali, bate o pó das sandálias e continua. Mas não pare. Ah, mas eu não sou aceito em tal lugar, isso e aquilo. Não pare. Seja você um bom cristão, um bom testemunho. Seja você a palavra que o mundo lê por onde você passa. Amém? Verso 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, só até aqui por enquanto, vocês já sabem o que vai acontecer, obviamente, né? Porque senão a palavra não relataria. Mas a gente não pode negligenciar as entrelinhas. Sabemos que Paulo estava pregando as boas novas de Jesus. Sabemos que ele foi alguém que foi visitado pelo Espírito Santo, então ele tinha nele o Espírito Santo, aquele que nos ensina sobre todas as coisas e nos faz lembrar. Aquele que nos dá o discernimento. Paulo pregando, aqui no verso 9, quero que vocês prestem atenção nisso, que a gente se atenha ao quê? Ao milagre que ele fez. Mas a gente não se atenha a um verso antes. A gente não presta atenção nisso.
Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. A gente tem o poder de fazer isso? A gente sabe de todas essas coisas? Não. Isso quem faz, quem nos dá esse tal discernimento é o Espírito Santo que habita em nós. E muitas vezes nós temos tais discernimentos, mas não temos a ousadia de agir sobre esse discernimento. Nós nos acovardamos e não cremos naquilo que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Muitas vezes nós, com o discernimento, nós vemos o problema, nós vemos a necessidade de um ou outro que está perto de nós, mas nós não agimos em favor do outro. Muitas vezes nós queremos o discernimento para nós, para podermos realizarmos a obra de Deus e trazer a glória para nós. Eu fiz, eu vi, eu falei, fulano fez aquilo porque eu trouxe a palavra, porque eu tive o discernimento, e não é nada a respeito disso. O reino de Deus, se nós somos usados, na grande maioria das vezes, é sempre para o outro. Nós, na maioria das vezes, somos usados, mas é sempre para o outro. A nossa mão é estendida para servir ao outro. Do mesmo modo que se nós somos servidos, do mesmo modo que se as nossas dificuldades são amparadas, claro que damos a glória a Deus, damos o crédito a Ele, porque é Ele quem faz, mas normalmente isto é feito em nós através de outras pessoas. Mas a glória é sempre de Deus. E aqui não foi diferente com Paulo. Ele estava pregando, ele estava servindo os irmãos através da sua palavra, mas ao momento que ele teve o discernimento, que ele viu um paralítico, que ele viu este aleijado, ele entendeu a sua necessidade com o discernimento do Espírito e ele agiu nessa necessidade. Então temos que estar atento ao discernimento que recebemos, temos que estar prontos para agir com ousadia, mas entendendo que tudo é para o bem de um corpo. Tudo é para o bem do corpo de Cristo, tudo é em favor dos irmãos que fazem parte disso. E através desse discernimento, Paulo entendeu, Paulo discerniu e ele viu, aqui como lemos na palavra, que aquele aleijado ele tinha fé para ser curado. Muitas vezes nós temos o discernimento, mas a pessoa que deve receber a bênção, ela não tem fé para tal. E temos que ter esse discernimento também. Ele ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. E, claro, verso 10 aqui, sem pensar muito, disse em alta voz, levante-se e fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Então, temos o discernimento, a pessoa que está para receber a bênção, ela tem a fé para recebê-la, ela sabe que Deus é capaz de fazer, mesmo que a situação dela pareça impossível. Mas não podemos ficar parados diante do discernimento, diante daquilo que Deus nos mostra e da fé que devemos ter. Ah, Senhor, faz isso, aquele outro para mim. Faço, amém, tá, tudo bem. Mas depois do pedido, o que a gente faz? A gente fica de braço cruzado esperando Deus agir sozinho. A gente tem que ter fé para pedir, fé que vamos receber, mas a nossa parte enquanto humanos, a nossa parte que nos cabe, precisamos fazer, precisamos agir, para que Deus venha e haja naquilo que nós não podemos. Porque aquilo que nós podemos, não tem nem sentido que Deus faça por nós. Ele vai agir aonde compete a Ele, na nossa fé e aonde não podemos alcançar. Amém? Verso 11. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. Lembram que aqui no começo da aula eu falei? A gente começa a falar, a pregação começa a ter um pouco de crédito, começa a se tornar interessante, e aqueles que estão ouvindo dão logo o crédito a quem? Ao pregador, aquele que está falando. E não é dessa forma. Não é assim.
Vejam aqui o que vai acontecer no verso 12. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Imagina só. Vendo a pregação, ouvindo, né, e vendo o que Paulo e Barnabé faziam, os milagres que realizavam, queriam trazer sacrifício para eles, como se eles fossem os deuses. É muito diferente do que eu vejo hoje. Talvez a gente mudou a palavra. Não é mais sacrifício, né? É honra ao líder, é honra ao pastor. Talvez não sejam coroas, flores e tudo, não, mas é presentinho, é um acesso livre, é uma confiança cega, é não sei como chamar, mas a gente coloca no lugar de Deus aqueles que falam bem, que falam bonito, que trazem mensagens convincentes, que tem já uma grande multidão seguindo. Atenção, se eles trazem a glória para eles mesmos, já é um grande índice, um grande indício de que eles estão longe da palavra de Deus. Por quê? Porque se a gente pega o exemplo que a gente vê na palavra de Deus aqui, vamos para o verso 14 para ver como devemos proceder aqui. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustentos com fartura e coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. E a multidão achando que está fazendo certo, a multidão achando que eles são deuses, a multidão achando que está no caminho. Não, está todo mundo fazendo, teve um ou dois que levou a oferta e o sacrifício, então vamos fazer, porque esses dois estão aqui falando isso, então eles são deuses. E eles aqui, Paulo e Barnabé, se declarando homens como todos os outros. Quem de nós é capaz de trazer uma boa mensagem, começar a ter uma boa aceitação, começar a ficar conhecido, começar a ter uma boa visualização, aquilo começar a render benefícios para você? Quem de nós é capaz de chegar ao ponto de dizer, não, eu não quero isso porque eu sou simplesmente a ferramenta, a glória não é minha, a glória é daquele que me usa para trazer esta mensagem? Quem de nós é capaz? Ou quem de nós vai se corromper e vai dizer, é isso mesmo, eu fui escolhido, agora é a minha vez? Atenção, irmãos, o coração do homem é enganoso e se corrompe facilmente. Estejamos vigilantes, sejamos como Paulo e Barnabé. Então alguns judeus chegaram, verso 19, chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Que recompensa, né? Por trazer uma boa mensagem, por ter uma boa aceitação, porque numa semana eu estou pregando, na outra semana a cidade inteira está ali me ouvindo, começam a me declarar como deuses ali, e eu recuso tudo isso. Eu digo que sou homem como todos os homens que ali estão, que não há necessidade de tal atitude, mas mesmo tendo ciência de uma mensagem verdadeira que eu estou trazendo, a minha recompensa é: sou apedrejado e dado como morto no meio de uma praça. Talvez se a gente for pregar isso dentro das instituições de hoje, não vão me chamar para pregar no sábado que vem, com certeza. Não vão estar no próximo estudo de segunda, com certeza. Só que eu tenho uma novidade, não tão nova assim, mas uma ótima notícia para trazer a todos vocês que me ouvem. Esta é a recompensa que teremos seguindo a Jesus.
A palavra nos diz isso, ela nos garante que devemos perseverar até o fim para que sejamos salvos. Se devemos perseverar, quer dizer o quê? Vão vir dificuldades no caminho. O Senhor não está dizendo aqui, me siga e seja rico, me siga e seja famoso, me siga e tenha os seus desejos satisfeitos. Não. Aqueles que me seguirem serão odiados, serão perseguidos, serão dados às autoridades para que sejam presos e caluniados e agredidos em meu nome. Então essa é a recompensa que o Evangelho tem. Talvez, com os olhos dessa terra, não haja nenhuma vantagem. Podemos ser de acordo aqui. Mas nós não buscamos as coisas dessa terra, porque a palavra nos diz que não devemos ajuntar tesouros onde a traça e a ferrugem há de comer. A nossa recompensa e o nosso presente que Deus entregou naquela cruz e é nosso por direito, aceitando-o como Senhor e Salvador, é a esperança da vida eterna. Isso é o que temos que ter em mente, e não o que o mundo está nos oferecendo. Atenção, o que o mundo está nos oferecendo não é evangelho, meus irmãos. O que o mundo está nos apresentando de uma forma leve, doce, suave, buscando a aceitação da maior parte das pessoas, isto não é evangelho. Isto não é palavra do Senhor. Atenção! Verso 21, para a gente finalizar o capítulo 14. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônico e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Mais uma vez está aqui reforçando a palavra aquilo que eu estava dizendo. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Um grande e muito sério parênteses eu quero abrir aqui. Dizendo que Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Quer dizer, eu vou buscar a direção do Senhor, eu vou entender no Senhor quem Ele quer para estar à frente da minha igreja enquanto eu não posso estar. Enquanto alguém de responsabilidade para tomar decisões e orientar o povo e a cuidar daqueles que estão se achegando. Não vou entrar no mérito aqui de cargos e isso e aquilo, não faz o menor sentido, mas que tenhamos aqui em conta que antes de qualquer decisão, antes de qualquer pessoa para caminhar ao nosso lado, façamos como Paulo e Barnabé, oração e jejum para ter a direção do Senhor para o que quer que seja. Ah não, mas você tem 30 anos dentro da igreja, parece uma pessoa séria, eu vou te colocar aqui do meu lado como meu braço direito, dentro da minha congregação, como presbítero, como isso, como aquilo, aquele outro, seja o título que vocês utilizarem nas suas congregações, porque é meu amigo, porque é meu conhecido, porque é meu vizinho, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Se o Senhor não direcionou, não mexa um dedo. Ah, mas é meu amigo, se eu não colocar vai ficar chateado, vai sair da igreja, vai isso, vai aquilo. Pouco importa. Porque se não é do Senhor, pode ser quem for, vai te trazer problemas mais tarde. Orando e jejuando, eles encomendaram ao Senhor quem o haviam confiado. Verso 24, passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Este é o papel principal aqui dos apóstolos.
Passar de lugar em lugar, a gente vai ver aqui no decorrer do contexto, passar de igreja em igreja, de cidade em cidade, trazendo uma direção, um alinhamento de acordo com a palavra de Deus. Não é o meu alinhamento, não é a minha visão, não é o meu modo de agir e de pensar. Tá de acordo com a palavra? Legal. Não tá de acordo? Vamos alinhar, vamos ajeitar, senão vocês vão pegar um caminho diferente. Porque o Senhor Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não abre espaço, não abre precedentes aqui para outras denominações, outras divisões dizerem assim: ah não, a minha visão é dessa forma, ah eu caminho desse jeito, ah eu faço assim porque eu entendi desse jeito. No meio do caminho você vai pegar um atalho e vai sair em outro lugar. Não vai chegar no mesmo lugar aonde está o Senhor Jesus, porque ele diz que ele é um caminho. Se você se desvia disso, não espere que o destino vai ser o mesmo. Não tem como a gente pegar dois caminhos diferentes aqui e chegar no mesmo lugar. Então essa era a função dos apóstolos, de passar, por isso que aqui a gente vê viagens e viagens incansáveis aqui passando de cidade em cidade para dizer assim, ó, presta atenção, você está fazendo assim, volta para cá, ó, você está indo por esse caminho, volta para cá porque não é bem isso e tudo. Em alguns lugares eram aceitos, em outros não. E muitos, claro que eu não vou entrar no mérito histórico aqui, mas em muitos talvez que não eram aceitos, que seguiram as suas próprias convicções, talvez não tiveram ótimos fins, né? Talvez não tiveram os melhores caminhos para os melhores fins. Se desviaram, se perderam, enfim, a gente vai ver isso aqui no decorrer das próximas aulas. Então, que fique claro, capítulo 13 e 14 finalizado aqui, espero que tenha sido edificante, claro, e que a gente possa ter algo como exemplo para aplicar dentro dessa semana e agregar os outros dias de ensino aqui. Amém? A partir da semana que vem, iniciaremos o capítulo 15, um pouquinho mais de leitura, um pouquinho mais de aprendizado e vamos ver o que se passa no decorrer da história. Dessa forma, deixo vocês e desejo uma excelente semana, que o Senhor os abençoe, que esteja em nosso meio. E assim eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos acrescentar sabedoria, que o Senhor possa nos acrescentar conhecimento e, sobretudo, que o Espírito Santo nos acrescente o discernimento de acordo com a sua vontade. Pai, abençoa-nos nessa semana, Senhor, abençoa cada um que aqui está, cada um que aqui participou e também aqueles que não puderam, Senhor. Esteja visitando a casa de cada um, Pai, para que o teu amor esteja invadindo, Pai, estas casas, que a presença, Pai, do teu Espírito Santo seja real, seja palpável, ó Deus, e possamos crescer cada dia mais em graça, Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço mais uma vez. Amém e amém.